Então, na porção de Re'ê, Moisés, ele continua a ensinar o povo de Israel, né, a seguir os caminhos da Torá. E, além de seguir os caminhos da Torá, confiar no Criador, confiar em Deus. Moisés começa a colocar as mitzvot em perspectiva, sem ambiguidade, declarando que o povo de Israel será abençoado se cumprir a Torá e amaldiçoado se não cumprir a Torá. Simples assim, tá? Sem muita, não tem, é preto no branco. Se cumprir, você vai se dar bem. Se não cumprir, aí as coisas vão ficar estranhas, ok? E isso aqui, olha, é um dos princípios de quem segue Torá. É um dos princípios que nós, como alunos de Torá, pessoas que seguem a Torá, a gente tem que saber e tem que ter isso como um princípio. O princípio da recompensa e da punição, ok? A gente aprende isso, né? Quando a gente faz os cursos de Kabbalah e tal, que, na verdade, essa ideia toda está relacionada com causa e efeito, né? A gente sabe que para tudo existe uma causa. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece no mundo, tudo que acontece na vida das pessoas, tudo tem a sua causa, tudo tem um porquê. Às vezes a pessoa está passando por uma situação extremamente complicada, difícil, na família dela, com alguém que ela ama muito, com alguém que ela gosta muito. Nós, como pessoas que estudamos Kabbalah e Torá, a gente tem que saber que existe um sistema, e esse sistema, ele é o quê? Ele é perfeito. Ele não, sabe, Ras Shalom, a gente achar que alguma coisa acontece na nossa vida ou na vida de alguém que não tenha um motivo. E indo até além, um bom motivo. Tudo que acontece, acontece por um bom motivo. Por pior que seja a situação, por mais caótica que ela aparenta, a gente tem que saber que existe uma razão, existe uma causa, e que muito provavelmente, sabe, essa causa é uma boa causa. É óbvio que para a gente conseguir chegar nesse nível de entendimento, de clareza, requer trabalho espiritual, requer, sabe, a gente purificar a nossa consciência, o nosso receptor, termos olhos espirituais para vermos a verdade por trás dos eventos. Inclusive, o nome dessa porção, Re'ê, está ligado exatamente com essa ideia de ver. Vede ou veja que ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição. A bênção, se vocês obedecerem, né, aos mandamentos do eterno vosso Deus, que eu vos ordeno hoje. Então, olha, eu acho incrível essa porção, sabe? Porque ela é certeira. Ela não deixa dúvida sobre como que as coisas funcionam. Não tem muito o que interpretar. Não tem muito o que interpretar. Existem regras, existem leis feitas pelo Criador e que, sabe, a gente precisa cumprir, a gente precisa fazer. O Criador coloca diante de nós hoje a bênção e a maldição. A bênção se obedecerdes aos mandamentos do eterno vosso Deus, que eu vos ordeno hoje. E aí o próximo verso fala: e a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do eterno vosso Deus, e vos desviardes do caminho que eu vos ordeno hoje, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, é tudo muito claro aqui, não tem margem para interpretação e tal. Agora, um entendimento que eu acho fundamental para a gente ter em relação a esses primeiros versos da porção de semana é que tanto a bênção quanto a maldição são evidências do que? Da existência do Criador. Tanto uma quanto a outra serve para a gente ter o entendimento e a compreensão de que Deus existe. Se acontece uma coisa boa na vida de um indivíduo, legal, Deus existe. Se acontece uma coisa ruim, Shalom, a gente não tem que pensar, Deus não existe, por isso que está acontecendo coisa ruim. Não, é justamente porque Deus existe que está acontecendo essa coisa ruim com a pessoa. Então, tanto uma quanto a outra, tanto a bênção quanto a maldição, precisa ser compreendido por cada um de nós como a evidência da existência do Criador, dessa força maior, dessa força que controla todas as coisas. Então, se eu olho para o mundo ou para a minha própria vida e vejo coisas boas acontecendo, Deus existe. Agora, se eu olho para a minha vida ou para o mundo, para a vida de alguém e vejo que realmente o bicho está pegando, né, que alguma coisa muito complicada está acontecendo, algum desafio muito grande, Deus existe. Deus existe por quê? Porque tanto para, aqui ó, bênção e maldição, quem coloca na vida da pessoa é o próprio Criador. Bênção se a pessoa obedece. Maldição se a pessoa desobedece. Agora, vamos ter claro o que é esse obedecer e esse não obedecer. Tá? O que é obedecer? Obedecer ao Criador significa agir como o Criador. Significa você cultivar essa semelhança de forma espiritual. Ou seja, emular
os atributos divinos, que, em termos simples, significa ser uma pessoa que compartilha, não ser uma pessoa que cultiva ego, né? Uma pessoa que não que não cultiva desejo de receber somente para si mesmo. Então, o que significa obedecer? Em termos simples, é evoluir a capacidade de receber somente para compartilhar. Isso é obedecer. Se você fizer dessa forma, então o que você vai ter, o que você vai colher, vai ser bênção. E importante a gente lembrar daquilo que, né, foi dito na semana passada. O que significa a questão, né, de você ser uma pessoa abençoada? A gente viu na semana passada a ideia de que você fazer trabalho espiritual significa você ter a clareza da presença divina, da presença de Deus em cada instante do seu dia a dia, e que essa é a verdadeira bênção, a capacidade de enxergar a luz em todas as coisas. E o que é a maldição? A maldição é o quê? Ela vem, ela é o efeito justamente desse comportamento egoísta, desse comportamento negativo. O comportamento negativo faz com que nós olhemos para as coisas e acreditemos que não tem luz em nada daquilo, como a gente viu na semana passada. Então, a porção dessa semana, ela continua, vamos dizer assim, enfatizando essa ideia, de que quanto mais a gente, então, exercita essa capacidade de receber para compartilhar, mais a gente se conecta com essa bênção.